Olá pessoal, tudo bem? Vamos falar agora ainda de cálculo numérico, mas especificamente de integração numérica. O que a gente tem para aprender ou para entender melhor com integração numérica, né? Integração numérica nada mais é que um problema que consiste em, obviamente, aproximar uma integral, mas usando um conceito muito bem conhecido próprio da integral, tá? Se a gente lembrar bem, quando a gente está fazendo uma integral definida ou calculando uma integral definida, a gente está calculando uma integral definida que vai de A até B, ou seja, né, de uma curva f de x, né, delimitada entre A e B. E o que a gente faz, em outras palavras, quando a gente calcula a integral de A até B de f de x dx, ou seja, com relação a x, nada mais é do que calcular a área abaixo da curva entre, tá, os pontos ou as coordenadas A e B. Então, em outras palavras, é exatamente essa área achurada abaixo da curva entre as coordenadas A e B e o eixo x. Tá? Então, a integração numérica nada mais é do que tentar aproximar essa integral usando o conceito básico de área. Então, em outras palavras, é como se a gente pegasse uma área, tá, da maneira mais simples possível. Ou seja, eu vou pegar a área de um retângulo. Tá? Eu vou pegar o ponto médio desse retângulo, tá, avaliado ali para ser a minha altura do retângulo. Tá? Nesse caso, C como sendo A mais B sobre 2, ou seja, o ponto médio. Eu teria f de C como sendo a altura e a base, obviamente, como sendo B menos A. Tá? Então, aproximadamente, a integral seria B menos A, que é a base, vezes a altura, que é f de C, que é o ponto médio. Então, na verdade, o que a gente faz aqui é uma aproximação até grosseira, mas uma aproximação que, pelo que a gente vê no desenho, poderia sim servir. A gente enxerga ali uma perda e um ganho, ou seja, na primeira metade desse retângulo, a gente enxerga que a gente calculou uma área um pouco a mais. E depois a gente enxerga que a gente calculou uma área um pouco a menos. Pode ser que essa área se compense e, na verdade, a gente tenha uma aproximação interessante. Mas nem sempre é assim. Então, para que isso comece a ficar um pouco melhor, o que a gente faz? Começa a aumentar o número de retângulos. Então, se eu pegar a mesma integral, a mesma área, a mesma questão a ser resolvida, ou seja, a integral de A até B de f de x dx, e usar agora dois retângulos, calculando os seus pontos médios, tá? Agora eu vou chamar de x1 e x2, sabendo que agora a base de cada retângulo, como eu tenho dois, eu vou dividir a metade, obviamente. Então, tanto uma quanto a outra é b menos a sobre 2. Especificamente aqui nós vamos começar a chamar de h, para que fique um pouco mais fácil a notação, um pouco mais limpo. Então, eu tenho h como base do primeiro, h como base do segundo, e alturas um pouco diferentes, f de x1 e f de x2. Então, eu tenho também uma aproximação quando eu faço, né, base vezes altura, mais base vezes altura, agora que tenho dois retângulos. É natural pensar que na medida que a gente começa a diminuir a base desse retângulo, tá, a gente faz retângulos com base menor, tá, e com altura, claro, dependendo da função, mas um pouco mais precisa, porque na medida que a base desse retângulo diminui, a altura vai começar a ficar mais próxima da função. E é isso que acontece quando a gente começa a pensar em situações em que os retângulos começam a aumentar. Então aqui, de novo, agora 4 retângulos, tá? Usando sempre o ponto médio, por exemplo, a gente vai ter uma situação similar. E quando a gente usar 8, também similar. Só que acontece que na medida que a minha base H diminui, eu tenho uma precisão maior. Pode olhar que a perda e o ganho, usando a aproximação do ponto médio, tá? Evidentemente existe perda e ganho para cada retângulo, mas ela é cada vez menor. Então a área com mais retângulos é uma área mais precisa. Tá? Então essa é a ideia da integração numérica, no caso usando a aproximação mais simples possível, que é a aproximação do ponto médio. Existe também a aproximação, que é a aproximação pelo lado esquerdo, ou seja, fazer com que a altura desse retângulo seja o valor da função no lado esquerdo do retângulo. Tá? Assim como tem também a aproximação pelo lado direito. Então, fazer com que a altura seja a altura do retângulo, pegando como base, né, ou melhor, pegando como ponto para essa altura, o valor de x do lado direito do retângulo. Então, isso muda, obviamente, a minha aproximação, tá? Mas existe, novamente, uma compensação, isso, obviamente, depende da função. Tá? Então, todas essas aproximações são dadas por base vezes altura. Bem simples, né? Mas se a gente quer calcular a área, na verdade, ou calcular a integral, aproximando a integração de uma maneira numérica, usando o conceito de área, a gente pode usar esse conceito de área, tá, de uma maneira um pouco diferente. Ou seja, se a gente tiver uma maneira diferente para aproximar essa área, talvez a gente tenha também uma aproximação diferente para a integral. Então, se eu traçar uma reta secante que vai lá da função avaliada em A até a função avaliada em B, eu vou ter uma figura muito conhecida, eu vou ter uma espécie de trapézio, tá? Onde, na verdade, ali o ponto A e f de A e o ponto B e f de B são conhecidos, porque afinal eu conheço a função f de x. Então aqui o que eu vou ter, se eu parar para pensar, é um trapézio, tá? Que tem muito bem definida base menor, base maior e altura. Tá? Então aqui eu faço simplesmente a altura como sendo a base
da função, ou seja, a base desse trapézio. Então, b menos a, que é a parte na horizontal, vai funcionar como a altura do trapézio. F de a vai funcionar como base menor e f de b vai funcionar como base maior. Tá? Então, a fórmula de um trapézio é base menor vezes base maior, ou mais base maior, perdão, vezes a altura, que nesse caso é b menos a, tudo isso sobre 2. Então, a aproximação da integral, ela vira a aproximação calculada através da área de um trapézio, onde todos os valores eu tenho. Porque eu tenho a, eu tenho b, eu tenho f de a, e eu tenho f de b. Então, o que acontece? Eu consigo aproximar agora por um trapézio. Tá? E, obviamente, sabendo que eu posso aproximar por um trapézio, se eu começar a dividir isso e obter mais trapézios, por exemplo, se eu colocar 2 trapézios, talvez eu tenha uma aproximação melhor. Por exemplo, pegar aqui um ponto central, colocar um trapézio e outro trapézio. Obviamente, agora eu vou chamar os pontos para uma questão de notação de x1, x2 e x3 e achurar esses trapézios, tá? Eu vou ter a altura de cada um deles, né? Então eu vou ter nada mais, nada menos do que 2 trapézios, tá? Nos quais eu consigo calcular, obviamente, pela fórmula do trapézio, a sua área. Então, primeiramente, o que eu posso entender aqui? O que eu posso fazer para calcular? Bom, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui, uma vez que a gente tem os trapézios bem definidos, é entender que o primeiro deles, por exemplo, tem base menor f de x1, base maior f de x2, somadas vezes a altura, que nada mais é do que a distância de x1 a x2 lá embaixo, tá? Que eu vou chamar de h, sobre 2, ou seja, fórmula de um trapézio. Então, eu vou computar isso como sendo um pedaço da minha aproximação. Se eu olhar para o segundo, é a mesma coisa, só mudam os valores. Agora as alturas, ou melhor, as bases maiores e menores são f de x3 e f de x2, respectivamente. E isso também conta para a minha aproximação. Então agora, quando eu começo a dividir, ao invés de dividir como retângulos, dividir como trapézios, eu tenho uma aproximação também. Tudo bem? E essa aproximação é mais precisa que a aproximação dos retângulos. Se eu começar a aumentar os trapézios, ou melhor, o número de trapézios, eu tenho aproximações sucessivas que vão me dar, né, a aproximação que eu quero. E se eu juntar aqui todos os trapézios, me dando conta de que, por exemplo, deixa eu voltar para mostrar aqui, todos os 4 trapézios somados, né, nós temos parcelas que se coincidem. Por exemplo, na primeira parcela nós temos h meios vezes f de x1. Depois nós temos h meios vezes f de x2. Só que h meios vezes f de x2 também aparece na primeira parcela do cálculo da área do segundo trapézio. Então, h meios mais h meios me dá simplesmente h. Então, todos os termos se repetem, f de x2, f de x3, f de x4, exceto os termos da ponta, ou seja, f de x1 e f de x5, eles não têm com quem somar. Então, quando a gente junta essas parcelas, a gente se dá conta que todos são multiplicados por h, exceto os extremos, que são multiplicados por h sobre 2. Então, nós temos essa ideia de fórmula. Se a gente isolar ainda os h's, a gente tem uma coisa um pouco mais compacta. Então, a gente tem h vezes, tá, todos esses valores das funções, que nos extremos eu divido por 2, e nos valores centrais eu simplesmente somo. Tudo bem? Então, a aproximação dos trapézios é exatamente isso. Na medida que a gente vai aumentar os trapézios, a gente simplesmente usa a teoria, aumenta o número de trapézios, tá? E, obviamente, aumenta o número de pontos, e, novamente, nos extremos eu tenho que dividir por 2, e os centrais eu apenas somo. Então, pela figura, a gente tem uma ideia de aproximação, inclusive pela figura, uma aproximação que tende a ser muito mais precisa, por exemplo, que é a aproximação via retângulos. Tudo bem? Mas voltando ainda ao cálculo de área, existem outras maneiras, tá? A primeira coisa que eu posso pensar aqui, ou vou pensar pela última, é que a gente pode marcar pontos, tá? Eu vou escolher 3 pontos por uma questão muito comum. Com 3 pontos a gente pode definir numericamente uma aproximação via parábola. Então, a gente pode, com 3 pontos, ou tendo 3 pontos, aproximar por uma parábola. Então, esses 3 pontos me dão essa parábola em azul. Vocês podem pensar que é uma reta, mas é uma parábola. Essa parábola está bem achatada, né? Talvez não tenha sido um exemplo tão bom para usar, mas no próximo vocês vão ver que melhora. Então, abaixo dessa parábola existe uma área, e essa área vai ser a aproximação da integral. Por quê? Porque eu sei, tá, do cálculo numérico que a gente pode aproximar uma parábola usando 3 pontos da função. Tá? E a área, que a gente faz isso, fazendo essa área, a gente consegue chegar na fórmula h sobre 3 vezes f de x1 mais 4 f de x2 mais f de x3. Ou seja, eu estou usando a função avaliada nos 3 pontos que eu tenho. Sempre que eu tiver uma parábola passando por eles, a integral dessa parábola vai ser calculada dessa maneira. Tá? A pergunta que fica é, será que eu posso fazer isso sempre? Ou seja, sempre escolher 3 pontos e calcular parábolas? Exatamente, essa ideia, ou chamada ideia da regra do método de Simpson. Ele simplesmente pega 3 pontos, depois outros 3, depois outros 3, e vai adicionando parábolas.
Por exemplo, agora eu vou pegar 3 pontos iniciais e vou fazer com que esses 3 pontos sejam aproximados por uma parábola. Vou fazer os próximos 3 pontos, incluindo o último, fazer ser aproximado por uma parábola. Então tem uma parábola azul e uma parábola em verde. Abaixo da parábola azul tem uma área, abaixo da parábola em verde eu tenho outra. E aqui eu consigo ver que a precisão é um pouco maior. Claro que na medida que eu for adicionando pontos nessa parábola, eu vou ter mais parábolas e a precisão vai ser sempre maior. Repare que na regra de Simpson, eu sempre tenho que ter um número ímpar de pontos, tá? E um número par de intervalos. Tá? Então aqui eu tenho 2 parábolas, tá? E 5 pontos avaliados, de x1 até x5. Tá? Bom, na primeira parábola, ou abaixo da primeira parábola, nós temos a mesma fórmula, só que eu vou usar os pontos x1, x2 e x3, respectivamente h sobre 3 vezes f de x1 mais 4f de x2 mais f de x3. E na segunda parábola a mesma coisa, só trocam os pontos. Eu tenho x3, x4 e x5. Tá? Repare que x3 se repete aqui. E o x3 se repetindo, né, a gente poderia somar, não vou somar aqui, mas a gente pode somar os extremos. E aqui eu ficaria com h sobre 3 vezes 2x3 quando a gente soma. Né? Então eu vou ter sempre um conjunto de pontos que vai ser multiplicado por 4. Um conjunto de pontos que vai ser multiplicado por 2, né? Os que são multiplicados por 4 de índice par, os que são multiplicados por 2 de índice ímpar, e os extremos não multiplica por ninguém, exceto por h sobre 3. Então, se a gente começar a adicionar parábolas, vamos ter uma precisão muito maior. Então, em ordem de precisão, nós temos sempre a aproximação por retângulos, depois por trapézio e depois por Simpson, sendo a precisão maior, ou seja, tendo uma maior precisão, que é esse último método. Tudo bem? Então tá, até uma próxima.